Hoje eu quero conversar com você que vai morar sozinho. Nesse vídeo eu vou compartilhar algumas dicas, inclusive financeiras, que me ajudaram a me organizar quando eu decidi morar sozinha. Na última pesquisa que encontrei, relata que em 2022 quase 12 milhões de pessoas moravam sozinhas no Brasil. Talvez agora em 2024 esse número esteja maior. Eu já moro sozinha há mais de 5 anos e eu lembro de que quando eu saí de casa eu disse para minha mãe que eu não ia dizer que eu nunca mais ia voltar, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã, mas que eu ia fazer de tudo para não precisar voltar, e tem dado certo. Eu deixei as portas abertas, mas eu vivo a minha vida. E eu conto isso porque eu entendo o receio que dá na hora de você tomar uma decisão de sair de casa, de morar sozinha. Mas para mim na época era uma decisão importante. Mas entre a decisão e o fazer acontecer, tem alguns pontos de organização, inclusive financeira, que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Por isso já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso pode te ajudar de alguma forma. A minha primeira dica é: por que você quer sair de casa? Pode parecer algo besta, mas para mim isso foi importante para eu decidir se eu queria realmente morar 100% sozinha ou se eu aceitaria dividir casa com amigos. Eu vejo que muita gente decide sair de casa para ter uma sensação de liberdade. E esse não foi o meu caso, porque liberdade eu sempre tive, tanto morando com a minha mãe quanto com os meus avós, que foram os que me criaram. A minha decisão veio por querer mais privacidade. Esse era o meu porquê. Eu venho de uma família grande, nós somos em 7 irmãos, eu sou a mais velha deles. E nós nunca tivemos as melhores condições financeiras, então raras foram as vezes em que eu tive um quarto só para mim. Além disso, quem tem irmão sabe que sempre vai ter alguém mexendo nas suas coisas. Então, eu entendi que se eu era a que mais me incomodava com tudo isso, então era eu que precisava sair de casa. Tendo isso como a minha realidade, eu entendi que para mim, Pamela, seria mais viável morar 100% sozinha. Eu tive a oportunidade de dividir casa, apartamento com algumas amigas. Na época eu fazia faculdade, mas eu percebi que se eu fosse dividir casa com outras pessoas, eu ia continuar sem ter aquela privacidade que eu também já não tinha em casa. Por isso eu acredito que a primeira coisa que você precisa ter bem claro para você é o seu porquê. Porque assim você vai conseguir entender o que pode ser realmente melhor para você. Depois que eu decidi o que eu queria, eu comecei a me organizar. E a segunda dica é listar tudo aquilo que você precisa. Eu lembro que eu fiz uma planilha com todos os itens básicos e essenciais que eu ia precisar para sair de casa. E eu fiz isso antes de ter dinheiro, de começar a comprar qualquer coisa. E quando eu falo básico, é o básico mesmo, aquilo que era essencial para eu sair de casa. Eu tinha somente a minha cama, que era uma cama de solteiro, as minhas roupas e algumas roupas de cama. Então o que eu fiz foi anotar tudo aquilo que eu queria e que eu precisava comprar. Fogão, geladeira, eu optei na época por comprar um guarda-roupa ao invés de comprar uma televisão. Coloquei na lista um jogo simples e pequeno de panelas, um jogo de talheres, alguns pratos, copos, aquilo que era essencial. Não dei prioridade para televisão, sofá, para mesa e até espelho eu deixei para comprar depois. E conforme eu ia anotando, fazendo essa lista, do lado eu ia colocando também mais ou menos o quanto cada item daquilo que eu precisava custava. Assim já facilitou para eu conseguir ter um orçamento do quanto a minha mudança iria custar, quanto de dinheiro eu ia precisar para conseguir mudar de casa. E outra coisa que para mim foi importante é que eu considerei apenas itens que são essenciais para uma pessoa morar sozinha. Eu não moraria com outras pessoas e eu também não recebo muitas visitas, nunca fui de receber visitas, então eu comprei aquilo que é essencial para eu usar, porque eu compraria coisas para outras pessoas. E eu acredito que você listar aquilo que você precisa é um passo importante, porque primeiro, você vai conseguir listar tudo aquilo que você realmente precisa e evita de esquecer coisas que são importantes. E em segundo, porque você pode colocar ao lado desses itens uma média do preço daquilo que você está buscando e isso vai facilitar na hora de você fazer o seu orçamento. A terceira dica, e importantíssima, é você simular o seu orçamento considerando os seus custos futuros. Eu já tinha o meu orçamento organizado, mas eu morava com a minha mãe, então eu não tinha custos com moradia. Por isso o que eu fiz foi simular o meu orçamento considerando o valor de salário que eu já recebia na época, deduzindo os custos que eu já tinha, mais os custos que eu ia ter depois que eu fosse sair de casa. Por exemplo, o aluguel, o condomínio, a luz, a alimentação, transporte, ou seja, tudo. Porque assim eu saberia se eu teria condição financeira suficiente para me manter sozinha sem ajuda ou se eu ia precisar esperar um pouco mais. Além disso, a minha mudança só aconteceu depois que eu fui efetivada.
eu não me sentia segura o suficiente, financeiramente falando, para tomar uma decisão como essa quando estava ainda no estágio. Então, enquanto eu estava no meu estágio, eu estava economizando um dinheiro para comprar os itens da minha lista que eu tinha feito daquilo que eu precisava. Mas a mudança mesmo só aconteceu depois que eu fui efetivada, então eu precisei esperar. Então você que está pensando em morar sozinho ou sozinha, a minha dica é que você faça essa projeção de gastos, essa projeção do seu orçamento, porque assim fica muito mais fácil de você entender se você vai conseguir se manter sozinha. E se você não faz isso, a chance das coisas darem errado e você precisar voltar para a casa dos pais é muito grande. Sem contar que esse é um dos pontos fundamentais na hora de você tomar uma decisão como essa. E a maioria das pessoas não fazem. E se fazem, elas fazem aquela conta de cabeça. E aí sempre acaba esquecendo uma coisa aqui ou outra ali que faz diferença no final do orçamento e depois elas precisam ficar correndo atrás do prejuízo. A quarta dica é: opte por lugares que te favoreçam, e eu vou explicar. Na época eu já trabalhava e estudava, e eu também não tinha muita coisa para mudar de casa, então apartamentos com mobília eram mais caros para alugar, talvez sejam até hoje. Então o que eu fiz foi primeiro pensar na localização. Para mim foi mais viável encontrar um local para morar que fosse bom tanto para eu estudar quanto para trabalhar. Assim, eu conseguiria economizar com transporte, já que na época eu não tinha carro. Além disso, na época eu encontrei um apartamento que ele já tinha uma pia e um armário de cozinha e a lavanderia ela era compartilhada. Então, para mim isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu vi como um ponto favorável, porque eu não ia precisar gastar dinheiro com uma coisa que normalmente é mais cara, como máquina de lavar, e nem com pia ou armário de cozinha, ou seja, seria um custo a menos. Então você que está buscando morar sozinho, considere lugares que possam te favorecer em algum ponto. Se você não tem carro, talvez morar perto de onde você trabalha ou de onde você estuda, estar mais bem localizado pode te fazer ter mais economia com o transporte e também ter mais qualidade de vida. Claro, dependendo de onde você mora. Agora, se você já tem carro, calcule se fica mais viável financeiramente para você estar bem localizado ou se vai compensar talvez morar um pouco mais distante. Sobre mobília, o valor cobrado nos apartamentos que já vêm mobiliados, que normalmente são mais caros o aluguel, compensa para você? Ou seria melhor se organizar para você comprar, mesmo que seja usado, os itens que você precisa porque vai sair mais barato financeiramente? Esse foi um ponto que me fez economizar em um dos momentos mais importantes da minha vida, então procure ser bastante racional ao tomar essa decisão. Por fim, a minha quinta e última dica, que também me ajudou muito, foi economizar na compra dos móveis e utensílios. Eu já tinha juntado o valor para comprar aquilo que era essencial, aquilo que eu precisava. Então, algumas coisas eu pude comprar novo. Mas antes de comprar, eu pesquisei o valor, pesquisei o preço em 3 lojas e eu decidi comprar tudo no mesmo local para que eu conseguisse negociar um desconto maior. O que eu comprei na época foi um jogo de panela simples, pequeno inclusive, um guarda-roupa e um fogão 4 bocas. Os outros itens como talheres, copos e pratos eu tinha comprado também no supermercado com o valor do vale-refeição que eu tinha na época, que inclusive eu não usava tudo, já economizava justamente para poder comprar essas coisas. Cama eu já tinha, que era de solteiro, não precisei gastar com pia, armário de cozinha ou máquina de lavar, porque no apartamento que eu escolhi morar já tinha esses itens, então esses itens eu fui adquirir somente depois. E às vezes o que eu percebo é que tem algumas pessoas que decidem sair de casa, mas querem sair já com tudo do bom e do melhor. Já querem sair com a casa própria, com os móveis planejados e com tudo do mais caro. E se você tem condições para isso, ótimo. Mas para quem está começando a vida vindo de situações mais simples como eu estava na época, eu precisei me preparar com aquilo que era básico mesmo. E aí o resto a gente vai conquistando aos poucos. E não ter preconceito com a compra de móveis usados pode sim te ajudar a economizar. Além disso, eu optei em comprar tudo que eu precisava de uma única vez. Eu não fui comprando aos poucos. Eu preferi primeiro juntar o dinheiro para comprar aquilo que eu precisava do que ficar comprando aos poucos e ficar com parcelas para pagar e ficar acumulando aquelas coisas na minha casa. Mas isso foi o que fez sentido para minha realidade. E se você me perguntar se valeu a pena todo esse cuidado na hora de planejar minha mudança de casa, eu digo que valeu sim, e muito. Porque eu consegui morar sozinha, sem apoio financeiro de familiares e sem me endividar com as compras daquilo que eu precisava. Depois que eu me mudei, o meu orçamento estava livre para eu conseguir pagar as despesas que eu tinha morando sozinha e ainda poder investir para minha reserva de emergência que eu montei no ano seguinte. Gente, o meu objetivo com esse vídeo é ajudar você que quer morar sozinho a se organizar, a se planejar de forma antecipada, inclusive financeiramente, antes de tomar uma decisão.
Eu quero que você entenda que é possível sim você morar sozinho, mas é importante que você tenha cautela, que você não dê um passo maior do que a perna. Porque eu conheço muita gente que decide morar sozinho, mas toma essa decisão no momento errado. Acaba se antecipando ou não fazendo um bom planejamento antes de morar sozinho. E depois acaba passando por maus bocados. Eu espero que a minha experiência tenha te ajudado de alguma forma. E se você mora ou já morou sozinho, deixa aqui nos comentários a sua opinião, talvez alguma dica para ajudar as outras pessoas que querem dar esse passo também na vida. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o seu like e compartilhe com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se inscreve no canal para aprender cada vez mais sobre finanças pessoais. Tchau e até o próximo vídeo.